9h17, Cláudio Humberto, anuncie o nosso próximo entrevistado, por favor. Damos aqui as boas-vindas, temos muita honra, muita satisfação de receber aqui o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional. O ministro é sócio cativo aqui dos programas de entrevista da Rádio Bandeirantes, sobretudo do Jornal Gente, desde quando assumiu o protagonismo da reforma trabalhista lá atrás e agora protagonista absoluto aí nessa área do desenvolvimento regional no Brasil. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos os seus ouvintes. Ministro, eu sou nordestino como o senhor e sei da importância do trabalho que está sendo feito lá na nossa região, na sua área, do ponto de vista dos recursos hídricos, né, das águas, levando água onde não tem. Tem água do Rio São Francisco em local que, pelo amor de Deus, muito distante do leito original ali do rio, né, com o sistema de transposição e outras providências. Eu queria que o senhor desse um panorama geral, digamos assim, dessa prioridade que é evidente. Eu nunca ouvi o senhor dizendo isso, mas certamente essa coisa da água, de levar água para aquela região é uma prioridade central desse seu período no Ministério do Desenvolvimento Regional. O senhor poderia fazer uma breve explanação do que é que está acontecendo? Cláudio, eu poderia falar sobre cada um dos estados aqui do Nordeste e de Minas Gerais, né? A gente fez a Jornada das Águas recentemente. O presidente nos orientou a ter um cuidado todo especial com o Nordeste brasileiro, porque é a área que há a maior desigualdade do nosso país. 28% da população em números aproximados e 14% da renda nacional. Isso muito em função dessa falta de segurança hídrica no nosso semiárido, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho desde o norte de Minas, ali, daquela região de Montes Claros, com a estrutura da barragem de Jequitaí, que vai permitir que haja segurança hídrica em toda a região do norte de Minas, né? Nós já fizemos, inclusive, além de aporte de recursos, uma concertação para que a iniciativa privada, junto com o poder público, possa finalmente construir aquela estrutura, que vai permitir que haja, inclusive, uma recarga no rio de 65 metros por segundo. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos utilizando menos de 30 metros por segundo na transposição, é 2 vezes a transposição de São Francisco. Então, além de trabalhar a questão da transposição, nós estamos trabalhando também a revitalização das bacias hidrográficas. Aí começamos ali por Sergipe. Essa semana assinamos a ordem de serviço, Cláudio, da obra física do canal do Xingó, que é uma obra esperada há 50 anos para aquela população. Eu me lembro o João Alves, ex-governador, ministro da Integração, falando a respeito da necessidade de... Ele era um batalhador, né? Pois era um batalhador dessa... Era um arauto das águas no Nordeste, né? E ele falava sobre a necessidade de se fazer o canal do Xingó, que daria a condição de suficiência hídrica a Sergipe, com a água captada em Paulo Afonso, para permitir, junto com a revitalização, a transposição do rio. Então, essa dívida está sendo saldada agora. A capitalização da Eletrobras permitiu 5,8 bilhões de reais de recursos durante os próximos 10 anos para a revitalização das 2 principais bacias mais antropizadas do país, o Parnaíba, o São Francisco, e o Rio Grande, ali de Furnas, o sistema Furnas, né? Então, em Alagoas, a tua terra, nós inauguramos o trecho 4 do Canal do Sertão e estamos fazendo uma série de adutoras transversais, que nós chamamos de canais acessórios, para permitir que a água, a partir do Canal do Sertão, chegue às cidades que estão no perímetro, né, do curso do canal que está sendo efetuado, que foi concluído agora na administração do presidente Bolsonaro. Lá na Bahia, nós demos a ordem de serviço do Canal do Sertão Baiano, ali a partir de Juazeiro, captação ali em Petrolina. E eu sei que você, como eu, é alguém que leu muito a respeito das agruras da seca, né? Então, quem se lembra dos sertões de Euclides da Cunha, esse canal vai permitir a perenização do Vaza Barris, e aquela profecia de Antônio Conselheiro, né, que o sertão vai virar mata, está se tornando realidade. Né? O Vaza Barris que sai ali daquele planalto árido ali da Bahia e chega até Sergipe, na foz ali da região de Propiá. Né? Em seguida, Pernambuco. Nós inauguramos com o presidente da República o canal do Agreste Pernambucano,
Uma obra que só no governo do presidente significou uma inversão de quase 1,5 bilhões de reais. Uma obra que vai permitir que, a partir de Sertânia e Arco Verde, nós tenhamos a condição de abastecer mais de 60 cidades ali no agreste pernambucano, com mais de 2.200.000 pernambucanos que vão ter água tratada nas suas casas, né? É um feito histórico. O presidente estava ao nosso lado quando lá chegamos. Aí vem a questão da transposição, Cláudio. Quando nós chegamos no Ministério, a gente escuta muito falar que a transposição, mais de 90% foi feita pelo governo do PT, né? Então, em fevereiro de 2020, as águas do eixo norte, são dois eixos, leste e o norte, sequer haviam saído de Pernambuco, ainda estavam no estado doador. A água é captada ali em Cabrobó, atravessa o sertão pernambucano, em demanda ao Ceará, naquela região ali de Penaforte e Jati. Então fomos nós, nesse governo, que conseguimos levar as águas de Pernambuco para o Ceará, e a partir do Ceará, em Jati, ela bifurca. Uma linha do canal pega o canal que chama do Cinturão das Águas e vai até o Vale do Jaguaribe, ali naquela região do Rio Salgado, até o Castanhão, que é o grande reservatório da região de Fortaleza, região metropolitana, que dá segurança hídrica a 4,5 milhões de cearenses que moram naquela região. E o outro volta ao estado da Paraíba, né, até Morros, Boi, São Gonçalo. Hoje as águas estão em Boa Vista, no município chamado São José de Piranhas, no interior da Paraíba. E nós inauguramos com o presidente o último trecho da transposição, que é o trecho físico entre Caiçaras e Engenheiro Avidos, lá em Cajazeiras, na Paraíba. Eu tenho que lembrar aqui do mapa aqui na cabeça. E de Cajazeiras, nós que chegamos com as águas do Ceará, Paraíba, nós estamos fazendo todo um processo de desassoreamento do rio Piranhas, a partir do Engenheiro Avidos, e em janeiro, fevereiro do próximo ano, as águas vão chegar finalmente ao Rio Grande do Norte, que é o último estado do Nordeste setentrional que vai receber as águas do São Francisco. Então, veja, no eixo norte, é este governo que está levando as águas de Pernambuco para o Ceará, para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Ministro Rogério Marinho, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por falar mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. O senhor tem circulado o país para cima e para baixo mesmo e deve ter visto, para além dessas obras que estão sendo tocadas pelo governo, deve estar vendo o sofrimento de parte da nossa população, né? Não está fácil para ninguém mesmo. E é por isso que é tão essencial o Auxílio Brasil, enfim, e como consequência foi muito importante a aprovação da PEC dos precatórios, que foi aprovada pelo Senado, volta agora para a Câmara, né, ministro? Porque houve mudanças. Eu queria saber da parte do governo, o senhor como representante importante do governo, como é que o senhor viu a aprovação da PEC dos precatórios, da forma que ela foi aprovada, que não foi como o governo pensou inicialmente, imagino. E o senhor acha que vai haver algum problema? Porque parece estar marcado para esse final de semana um encontro dos presidentes da Câmara e do Senado para tentar alinhavar, porque ainda há uma pendenga de como vai ser a sequência agora na Câmara Federal, né, ministro? Pois não, Agostinho. São ações de médio, longo e curto prazo. A curto prazo, as ações que eu estou falando são ações que vão emancipar a população do semiárido a médio prazo. É o que a gente pretende, que eles tenham as ferramentas para se desenvolver e se ombrearem com outras regiões do país. E curto prazo, é evidente que a fome, né, que a inflação, que o custo dos alimentos, dos combustíveis está impactando o mundo inteiro, e o Brasil não é incólume, né? A situação que ocorreu com a pandemia em 2020, de paralisação de boa parte da economia no mundo inteiro, está causando seus efeitos agora. Então a PEC dos precatórios foi uma ação do governo para permitir espaço fiscal no orçamento, prioritariamente para ajudar as pessoas menos favorecidas. O governo já no dia 10 agora deve estar editando o MP na segunda-feira, acho que essa é a estratégia. Eu estive ontem com o deputado João Roma, que é ministro da Cidadania, esteve aqui conosco aqui no estado, e a ideia é que já no dia 10 a população já receba a sua primeira parcela dos R$400. E a partir de janeiro a população de extrema pobreza tenha crescido o Vale Gás, né, de mais R$50. O que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão avaliando é se
é possível promulgar o que não houve descoincidência, que não foi alterado, né? O que já passou na Câmara e foi validado no Senado da República. Isso permitiria um conforto jurídico, né, e uma condição melhor, né, para que nós possamos utilizar o espaço fiscal a favor de uma grande parcela da população que precisa da ajuda do Estado brasileiro, né? Nós vamos aguardar essa negociação nesse final de semana. Eu não tenho dúvida que já no dia 10 os brasileiros vão passar a receber o Auxílio Brasil já com essa suplementação de R$400. Dia 10 agora, né, ministro? Na próxima semana. Dia 10 já. agora. Pois é, porque eu até estava falando ontem no comentário no Band News TV, não me ocorre, Agostinho, ministro, me desculpe fazer essa breve reflexão, não me ocorre nada mais urgente, mais relevante do que isso, né? Do que garantir comida sobre a mesa das pessoas. Muita gente desdenha, torce o nariz, critica programas de transferência de renda, né? E de forma arrogante, elitista, né? Porque para essas pessoas não fazem a menor ideia do que significa não ter comida sobre a mesa, né? Acho que é correta a decisão e tomara que os presidentes da Câmara e do Senado se entendam, né, nessa direção. Agora, ministro, lá no meu estado eu fiquei sabendo de um prefeito muito ousado lá, de uma cidadezinha próxima de Maceió, uma cidade chamada Pilar, que o prefeito, para além desses programas sociais, etc., ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim, quer saber, quando ele viu os números, né, da quantidade imensa de brasileiros pobres do município dele, que estão às escuras, porque não puderam pagar a conta de luz, né? E aí o que é que ele resolveu fazer? Resolveu que a prefeitura vai pagar a conta de luz de povo pobre, né? É o Vale Gás, só que o Vale Conta de Luz, sei lá, o nome que dá Vale isso, Energia. né? Mas o Vale Energia. Quer dizer, isso nos faz lembrar, não é, ministro? E eu queria que o senhor, nós somos de uma região muito sofrida, né? E o senhor conhece bem essa realidade. Isso faz lembrar que governo existe para ajudar pobre, né, ministro? O rico não precisa de governo, né? O governo tem que fazer isso mesmo, tem que ajudar pobre. O que é que o senhor acha dessa... O governo precisa atacar as desigualdades regionais de todas as formas que puder. Desde provendo os instrumentos para que a médio prazo haja emancipação da população, até com medidas emergenciais, como a questão do Auxílio Brasil, do Vale Gás e, eventualmente, outros programas sociais que possam minorar, minimizar, mitigar, né, essa diferença extraordinária que existe no Brasil. Eu me lembro, Cláudio, que uma semana atrás, discutindo sobre o trabalho informal, eu tive a ousadia, né, num debate, dizer, olha, vocês não conhecem o Brasil. Né? A pobreza no meu estado, Rio Grande do Norte, é diferente da pobreza do Rio de Janeiro e de São Paulo. A pobreza existe em todo lugar, mas existem gradações de pobreza. Então, alguém que mora numa cidade grande como São Paulo, para alugar um barraco num local insalubre, paga até R$1.000, R$800, ou seja, a pessoa tem que ter uma renda de R$2.000, R$3.000 para poder pagar o barraco. Agora, no interior do meu estado, se o cidadão ganhar R$200 ou R$300 de maneira informal, fazendo bico, pastoreando gado, consertando cercas, é a realidade dele, né? Então, nós temos um Brasil diferente, nós temos um Brasil desigual, e nós não podemos ter esse olhar monocromático, preto e branco, né, como se o Brasil fosse um só. Ele não é. Né, e a obrigação do governo é entender essas diferenças e apoiar o combate a essas desigualdades. Até pensando nisso, ministro, é importante saber quanto é destinado para cada região para fazer o quê, né? E aí entra em discussão o tal das emendas do relator, que muita gente chama de orçamento secreto, né? Queria saber o que o senhor acha disso, porque está essa discussão, o Supremo Tribunal Federal determinou que haja abertura, que se saiba quem foi beneficiado, para que obra. Parecia inicialmente que havia uma questão técnica de impossibilidade de se resgatar, isso que já foi liberado, mas ainda essa discussão está por acontecer. E eu queria aproveitar para o senhor ter espaço aqui para explicar uma informação que foi divulgada, acho que foi pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, de uma obra, de uma construção de um mirante turístico no valor de R$1.400.000,
um mirante que teria sido construído, não sei se já foi construído ou que se está em construção, mas que seria a 300 metros de uma propriedade do senhor, no município de Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte. O senhor parece, inclusive, que vai ser chamado para prestar explicação na Comissão de Transparência do Senado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse caso em particular e sobre a questão geral do orçamento secreto. Bom, Agostinho, o orçamento secreto é um apelido dado pela imprensa, né? E como todo apelido, às vezes pega, né? E aí, me permita aqui um reparo. Não há peça parlamentar mais importante em nenhum país democrático do que o orçamento. E, infelizmente, o orçamento, quando é votado, a imprensa, a grande imprensa, a sociedade fica de costas para essa votação, né? Porque lá são definidas prioridades, aonde vai haver o investimento, onde vão haver a alocação dos recursos, aonde as pessoas vão se debruçar sobre os temas que interessam a sociedade, se é necessário enfrentar, estamos falando aqui, a desigualdade, as obras estruturantes, a saúde, a educação, né, a área social, enfim. Esse é o momento. E esse orçamento, com a definição de que havia um resultado primário número 9 de discricionalidade do relator, foi aprovado em 2019 para o orçamento de 2020. A gente está em 21, entrando em 22, agora que se descobriu. Né? Então vejam que há uma omissão muito grande no acompanhamento da elaboração da peça orçamentária. E cabe ao poder público cumprir o que a lei determina. Então, eu vejo muitos parlamentares falando contra a forma como está sendo aplicado o orçamento, mas se você olhar as notas taquigráficas por ocasião da votação, né, da peça orçamentária nesses 2 últimos anos, foi praticamente unanimidade. Os partidos, todos que se reclamam, foram ou omissos, tá, ou votaram a favor. Então, se há necessidade de correção, vamos fazê-lo dentro da legislação. Nós estamos com o orçamento de 21 sobrestado em função da decisão da ministra Rosa Weber. É uma negociação que está ocorrendo entre, me parece, pelo que eu tenho lido, entre os presidentes dos poderes, o Congresso e Câmara com o Supremo Tribunal Federal. Só quem pode definir quem foram aqueles que demandaram o orçamento é justamente o relator, porque nós recebemos apenas, de acordo com a legislação aprovada, a indicação do local, do município, do estado e qual era a ação programada. Então nós temos a obrigação de cumprir o que a lei determina. Bom, em relação a essa observação que Agostinho faz, Agostinho, eu estou com quase 30 anos de vida pública. Eu aprendi que na vida pública nós somos vidraças, né? E fui 12 anos deputado federal. Todos os anos, você sabe que um deputado federal tem um orçamento impositivo, as suas emendas individuais. Eu tenho um terreno em Monte das Gameleiras há aproximadamente 18 anos, 17 anos. Comprei em 2005 e passei 12 anos como deputado federal. Nunca coloquei um centavo para o município para evitar esse tipo de ilação que está acontecendo agora. Em 12 anos nunca coloquei um centavo, apesar de ter o terreno lá. Né? Fui procurado por um parlamentar do meu estado, que inclusive já deu essa declaração publicamente. Eu fico, inclusive, assustado como se repete uma narrativa. Né? Ele já atestou, o deputado Beto Rosado, deputado federal do Rio Grande do Norte, que me pediu para ajudar o município, onde ele teve 51% dos votos. Ou seja, ele tem toda a legitimidade de ajudar o município, de destinar verbas públicas para o município de seu interesse. Né? Fiz uma mediação com o ministro do Turismo, encaminhei um e-mail para ele, vê se você pode atender. E ele atendeu. O prefeito foi lá, agradeceu ao deputado, o deputado agradeceu ao prefeito. Aí se descobriu que eu tenho um terreno desde 2005, que não é um empreendimento, não está construído. Esse mirante também não está construído, nem foi iniciado, parece estar com cláusula suspensiva. É um município turístico, tem mais de 600 metros de altura. Várias pessoas têm propriedade e por esse critério, além de eu não ter tido a discricionalidade de indicar, nem de fazer, a autoria já está assumida pelo deputado, com toda a legitimidade, não há nenhum crime nisso. Né? Além de tudo isso, imagine que eu sou proprietário de um apartamento na minha cidade natal. Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, então por esse critério eu não posso colocar um centavo
para a minha cidade e infraestrutura enquanto for parlamentar, sobre pena de ser acusado de estar beneficiando ou valorizando um bem da minha propriedade. Então, eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso, Agostinho, e já falei a respeito do tema em diversas oportunidades e espero que as pessoas entendam que quem tem, como eu tenho, um orçamento de 14 bilhões de reais, né, eu deveriam estar preocupados com a aplicação adequada desses recursos. Estão. É o direito da população fiscalizar. Agora, esse orçamento não é nosso, é do Ministério do Turismo, a discricionalidade do Ministério do Turismo e Educação é de um outro deputado. Ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, foi um prazer tê-lo aqui conosco de novo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um bom final de semana para o senhor e até breve. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.